Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje, tanto a primeira leitura, retirada da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, bem como o Evangelho, retirado do capítulo 8 de São Lucas, vemos a imagem da semente. Na primeira leitura, a imagem da semente é usada por São Paulo para explicar, através de uma analogia, um pouco o que nós entendemos por ressurreição dos mortos. De fato, todo o capítulo 15 da primeira carta de São Paulo aos Coríntios trata da ressurreição. Em primeiro lugar, da veracidade. São Paulo, inclusive, chega a dizer que há mais de 500 testemunhas que poderiam dar a palavra de que Cristo tinha realmente ressuscitado dos mortos. E após dizer, inclusive, de modo muito claro, muito forte, que se Cristo não ressuscitou, a nossa fé como cristãos é vã, ou seja, uma perda de tempo. Chega São Paulo a afirmar que nós somos os mais infelizes entre os homens, porque no fundo acreditamos numa farsa. Porque se Cristo não ressuscitou, tudo aquilo que ele nos ensinou, e sobretudo, a própria salvação não passa de uma ilusão. Porém, se ele ressuscitou, então sim, não somente o seu ensinamento é verdadeiro, como também a salvação que ele nos oferece é uma realidade concreta. E essa salvação, continua São Paulo, e é o que um pouco hoje nós escutamos, se dá também naquilo que se refere ao nosso corpo, ao fato de que nós somos espírito e matéria. E a salvação abarca toda a nossa realidade, todo o nosso ser, a nossa alma, mas também o nosso corpo. E aí, alguém que poderia perguntar, mas como é possível? O que significa isso de ressurreição dos mortos? São Paulo usa essa imagem da semente e diz, em primeiro lugar, a semente, para dar fruto, ela precisa morrer. E mais ainda, e aqui começa uma analogia belíssima, a planta que vem da semente não é aquilo que você vê na semente. Ou seja, a semente é uma realidade pequena que dá lugar a uma outra realidade muito mais exuberante, muito mais complexa. O mesmo, São Paulo diz, acontecerá com o nosso corpo. Quando, no final dos tempos, Jesus o ressuscitar, sim, haverá uma continuidade entre esse meu corpo mortal de agora e aquele corpo que São Paulo chama de corpo espiritual. Há uma continuidade, porém, ao mesmo tempo, há uma descontinuidade. Justamente porque esse corpo é uma realidade, um corpo espiritual muito superior a esse que agora eu tenho aqui comigo. E essa descontinuidade, aliás, também se dá em vários fatores que São Paulo depois vai elencando. Se por um lado esse meu corpo de agora é um corpo marcado pela corrupção, o corpo ressuscitado será marcado pela incorruptibilidade. Se por um lado este meu corpo agora está marcado pela ignomínia, ou seja, pelos desejos às vezes um pouco desordenados, às vezes as coisas que não funcionam muito bem, coisas que a gente percebe que não correspondem à dignidade humana, mas mesmo assim fazem parte da nossa vida, alguns instintos animalescos, e São Paulo diz que essa ignomínia vai se manifestar depois na ressurreição em glória. Por fim, a fraqueza que nós experimentamos, a fraqueza não somente pelo fato de que vamos envelhecendo, que estamos sujeitos à doença, pensemos nessa pandemia horrorosa, porém, todo tipo de fraqueza que decorre da nossa realidade mortal, diz São Paulo, no corpo ressuscitado haverá apenas vigor, poder de Deus, poder do Espírito Santo. Porém, São Paulo continua, mas atenção, é preciso que nós caminhemos
segundo aquele que é capaz de transformar o nosso corpo segundo essa realidade sublime, que é o Senhor Jesus. E aí ele faz esse paralelo entre o primeiro corpo terrestre, animal, marcado pela morte, que é aquele que recebemos de Adão, e o corpo celestial que vamos receber de Jesus. E como é então que podemos garantir que isso vai ser realidade? E aí passamos para o Evangelho de hoje, quando Jesus nos ensinou que a palavra de Deus é como essa semente lançada pelo bom semeador, que é Ele mesmo. E na medida em que o coração, o meu e o seu, esteja aberto a essa palavra que Ele nos transmite, essa palavra dará fruto, que é uma palavra de vida, que vai abrir a minha existência à ressurreição. A esse não somente superar a morte, mas encontrar a plenitude da minha existência, não somente minha, mas de todas as pessoas por quem Jesus morreu. Assim, queridos irmãos, queridas irmãs, que hoje essas leituras possam nos encher de esperança, possam nos colocar diante desse destino extraordinário que Deus tem preparado para cada um de nós. O cristão não pode nunca ser alguém pessimista, justamente porque ele olha para o horizonte do futuro, não com uma realidade obscura, uma realidade que inspira medo, mas ao contrário, é uma realidade luminosa, é uma realidade esplendorosa, é uma realidade maravilhosa de plenitude da minha alma, mas também do meu corpo. E por isso que nós possamos repetir com tanta convicção e alegria e agradecimento aquilo que o refrão do Salmo responsorial de hoje, o Salmo 55, nos oferecia como proposta, que era o seguinte: na presença do Senhor andarei na luz da vida. Porque nós, queridos irmãos, queridas irmãs, não acreditamos na morte. Nós, queridos irmãos, queridas irmãs, não acreditamos que a dor terá a última palavra, nem mesmo o pecado. Mas nós caminhamos na luz da vida, a vida plena que Jesus nos conseguiu do alto da cruz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.